Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala sou eu, Lucas Queiroz Nogueira, para mais outro vídeo. Bem galera, eu tenho um plano para o canal. Todos os dias, na quaresma, eu vou tentar gravar algum vídeo para vocês com um vídeo mais, digamos assim, elaborado domingo. Enfim, cada dia eu vou gravar alguns vídeos pequenos sobre, enfim, as virtudes. E uma coisa que eu gostaria de passar para vocês uma coisa bem rápida, na verdade, é acerca uma meditação, uma pequena reflexão acerca do que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não cair de em tentação. O que isso significa? Gente, nós temos que saber que a tentação ela não vem sozinha, não vem imediatamente, tipo com um soco na cara e pronto. Não, ela começa lá no fundo da nossa alma. Começa a partir de algo chamado sugestão. A sugestão, ela digamos assim, o embrião da tentação. Ela é o que propõe a nossa inteligência, a nossa imaginação, os nossos instintos, um objeto que é em si pecaminoso. Por exemplo, você pensa numa cena de lascívia, de luxúria, e que isso te tenta, digamos assim. É apenas uma proposição no seu intelecto. Peque este pecado, faça esta ação que desagrada a Deus. Algo que vem sobre você. Quando essa sugestão é deixada muito livre da nossa inteligência, da nossa imaginação, do nosso instinto, ela vai crescendo, crescendo e ganhando cada vez mais forças. Porque toda sugestão, ela propõe um bem aparente que vai convidar a vontade a querer. Então, digamos assim, se a sugestão vai crescendo, ela vai convidando mais a vontade, que vai ficando mais fraca, até uma hora que vai ceder. No caso, a luta contra a tentação deve começar na luta contra as sugestões. Você deve vigiar para ver se existe em você, na sua imaginação, no seu intelecto, qualquer momento que seja, alguma sugestão de algo pecaminoso. Porque, digamos assim, quando tem aquela proposição, depois de você voltar da igreja, peque, você pode até não concordar com isso. Mas se você deixar isso lá na sua inteligência, na sua imaginação, e aquilo vai crescendo, crescendo, e por você não ter vigiado, torna-se uma tentação que você não consegue suportar. Entende? Então, você não só não deve concordar, você deve rejeitar com toda a força e com todo o seu coração. Não é só não vou fazer não. Mas se crescer a tentação, não, tem que ser assim, eu prefiro morrer em vez de cometer esse pecado. Tem que ser uma plena resolução. Porque quando você tem essa plena resolução na luta contra a sugestão, nossa, o poder do demônio cai por completo. Porque o demônio não pode só simplesmente, Deus não permite, agir nos seus sentidos para te tentar com uma força maior do que você pode aguentar. Não. Pela providência divina, o demônio só está permitido levantar uma tentação maior quando você permite ela numa menor. E uma sugestão maior quando você permite uma sugestão menor. Então, quando você não luta com todo o seu rigor na menor das sugestões, é como se você dissesse: tá, demônio, pode me tentar um pouquinho mais que tá de boa. Não, não pode ser assim. Ao passo que quando você luta contra a menor das sugestões, Deus é muitíssimo glorificado e, além disso, Ele, por sua justiça e misericórdia, te concederá no futuro graças mais eficazes para você lutar com as lutas mais verdadeiras. Naquelas lutas mais heróicas mesmo, entende? Eu percebo isso, inclusive, por experiência. Às vezes, digamos assim, eu até não, tipo, é sugerido, tipo, você vai pecar este pecado, Lucas Queiroz, peque este pecado. Eu até falo, não, eu não quero. Mas tem algo lá dentro de mim que fala, se a tentação ficar mais forte, eu vou ter mais desculpa para pecar. Então eu vou esperar a tentação aumentar, aí eu pego. Nesse caso, quando ainda tem isso dentro de você, a sugestão não foi eliminada por completo. E se você permitir isso, você vai pecar por negligência. E se esse pecado por negligência não for vencido, vai se converter num pecado mortal, porque você não lutou com as forças necessárias, tendo plena consciência daquela sugestão que futuramente ia se tornar uma grave tentação. Isso quanto às sugestões. Já quanto às tentações, entendamos uma coisa, amigos. As tentações,
a luta contra as tentações consiste em você não passar do ponto, além do qual não tem mais volta. Olha só, digamos assim, vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Todo soco em qualquer luta, qualquer arte marcial é desviável até certo ponto. Porque quando o cara tá assim, você consegue desviar, consegue se abaixar, se defender. Mas quando ele tá assim, ó, no seu nariz, não dá mais para desviar disso. Não dá, por mais rápido que você seja, por mais inteligente, sábio, treinado em qualquer arte que seja, você não vai conseguir desviar de um soco que tá aqui. Assim também na tentação. Toda tentação é invencível a partir de certo ponto. Então, lutar contra a tentação significa fugir desse certo ponto além do qual não tem mais volta. Digamos assim, você está sendo atraído, puxado por lá pelos seus sentidos. A luta consiste em não ceder para este ponto. E a gente faz isso, dependendo de qual é o espírito da tentação, sempre pela oração. Porque, digamos assim, se a tentação ela vem do demônio, ou seja, o demônio age diretamente nos seus sentidos, Deus permite isso pelas suas razões, essa tentação só será vencida a partir de oração humilde. Porque a humildade, olha só, a humildade opõe-se diretamente ao maior pecado do demônio, que é o orgulho. Então, digamos assim como um pecador espanta cristãos proferindo blasfêmias contra o seu Deus, nós expulsamos demônios proferindo blasfêmias contra o Deus dos demônios, que é o próprio ego deles. E nós fazemos isso por meio da humildade. Então, a oração humilde, ela espanta os demônios e as tentações demoníacas. Mas se o espírito da tentação é a carne, ou seja, é eu mesmo que me tento por questões de natureza, hormônio, essas coisas assim, olha só, Deus não age contra a nossa natureza. Se nós estamos sendo tentados a partir de uma força da natureza, Deus não vai cortar sua libido. Não, porque Deus é justo, Deus não destrói a ordem da natureza. O que Deus vai te conceder é a vontade, a fortaleza e a firmeza da vontade de não ceder a essa natureza. Ou seja, quando você percebe que são os seus hormônios, não é o espírito demoníaco que está te tentando, o que você deve pedir a Deus não é que, digamos assim, meu Deus, corte a minha libido. Não é isso. Deus não vai fazer isso. O que você deve pedir a Deus é, meu Deus, firme a minha vontade no Senhor, para que ela não ceda pela minha natureza. Que a minha vontade permaneça inabalável em vós, meu Deus. E não se submeta à minha natureza, não se submeta aos meus sentidos. E você vai ter que rezar assim até a tentação da natureza passar. Mas pode ter certeza. A tentação contra a natureza é mais... Olha só, calma, vou recomeçar. A tentação do demônio é mais perigosa que a tentação da natureza. Só que a tentação da natureza é mais difícil de ser combatida do que a do demônio. Porque, de fato, o demônio pode fugir, é um ser racional. Mas ele não pode falar, sentido, pare de me tentar. Ele não vai obedecer. O que nós temos que mudar não é o sentido. Talvez sim, por mortificação, etc. Mas é outra conversa. O que nós devemos mudar é a nossa vontade e fazê-la ser permanente em Deus. E nós fazemos isso a princípio, eu vou só voltando na conversa, a princípio você repudiando a menor das sugestões, já no seu início, para que não se converta em grande tentação. E na tentação, você tendo oração humilde e perseverante, para que a sua vontade não ceda à natureza. Entende? É dessa forma que você vai lutar contra as tentações, fugindo delas, fugindo das sugestões e oração humilde. Se você não aplicar esses meios, você não vai vencer a tentação, por mais forte que você seja. Porque querer vencer uma tentação sem recorrer a esses meios, que é a fuga das sugestões e a oração humilde de gente, é esperar por milagres, é tentar a Deus. Porque é um milagre de fora da ordem sobrenatural, inclusive, fora da ordem espiritual, que você vença uma tentação da natureza ou do demônio, sem fugir das sugestões e sem pedir ajuda de Deus. É um milagre. Deus não faz esse tipo de milagre. Não, isso é tentar Deus. Então, entenda isso. Se você não rezar, se você não fugir, nem Deus vai te salvar da sua tentação. Nem Deus. Porque com Deus não se brinca. Entendo isso, com Deus não se brinca. Nós não podemos tentar Deus.
Deus não vai agir com sua graça mais do que a nossa natureza pode permitir, mais do que a nossa natureza quiser permitir. Entende? Então, nós temos que ser generosos com Deus e aceitar a sua graça. E nós só podemos aceitar a sua graça, a sua generosidade, se de fato nós tivermos a plena resolução, a plena decisão. Eu não quero mais pecar, não quero mais ofender a Deus. Eu vou lutar, eu vou fugir. Eu vou amar mais a Deus, eu vou rezar mais. Porque senão, amigo, nem Deus vai te salvar das suas tentações. E Deus vai, inclusive, permitir que você morra em pecado mortal e vá para o inferno. Sim, porque quem reza se salva, quem não reza se condena e a culpa é toda dele. Porque podendo rezar ele não fez. E essa, inclusive, é a maior miséria dos que estão no inferno, sabendo que eles poderiam não ter sido condenados se meramente rezassem. E quem fala isso não sou eu, mas é Santo Afonso no seu livro O Tratado da Oração. Então, olha só, a vida do cristão é rezar. A vida do cristão é rezar. Inclusive, Santo Afonso, na prática do amor a Jesus Cristo, põe a meditação e a contemplação como uma forma, inclusive mais eficaz às vezes, a principal forma de você vencer a tibieza. Põe isso, inclusive, em cima da Eucaristia. Porque se você não medita, não tem Eucaristia e confissão diária que te salve da sua tibieza e dessa forma também das suas tentações. Inclusive dos pecados mortais. Porque todo pecado venial é ocasião futura para pecado mortal, se você não luta contra os vícios. De pecado venial em pecado venial, você vai caindo em pecado mortal. E de pecado mortal em pecado mortal, você vai caindo no inferno. Entende? Então, se você não rezar, você não vai se salvar. Você não vai se tornar santo. E não tem milagre de Deus nisso aí não. Porque Deus é justo e com ele não se brinca. Então, a primeira decisão que nós tenhamos nessa quaresma: eu vou rezar mais. Eu vou afugentar, eu vou humilhar toda sugestão, por mínima que seja. Eu prefiro morrer do que fazer o menor dos pecados. Sim, nós devemos preferir morrer a fazer até mesmo qualquer mínimo pecado venial. Deveríamos, como diria Santa Teresa, preferir nadar no mar de fogo até o dia do juízo final que cometer o mínimo pecado mortal, porque com Deus não se brinca. Deus é digno de toda honra e todo louvor. Nós só nascemos para Ele. Nós não somos Deus. Quando Deus existe, eu não sou Deus. Quando Deus existe, eu não mais existo. E se eu não existo, não é a minha vontade que eu tenho que fazer, mas a de Deus. Eu ontem ia publicar, inclusive, as consequências da existência de Deus, mas não tive tempo, tive que rezar o rosário, essas coisas. Enfim, amigos. É só isso que eu queria passar para vocês, um vídeo mais curto. Enfim, Deus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.